1930, foi organizada a primeira reunião da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte, 10 anos antes do falecimento de Frida. Uma das pautas principais da convenção: restringir o que mulheres podiam ou não fazer dentro da igreja. Foi uma reunião entre pastores nacionais e os missionários suecos. O pastor Levis Petrus havia chegado da Suécia para essa reunião. Frida foi a única mulher de presença ativa nas sessões da Convenção Geral, onde também ficou definido que a liderança até então dos missionários suecos passariam para os pastores brasileiros. No início do século XX, onde prevalecia a ideologia de que mulheres não possuíam competência, e com uma interpretação equivocada de 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 33 ao 35, onde diz o apóstolo Paulo que mulheres não devem falar, que, se não for estudado o contexto, vira pretexto para regras de homens, ficou decidido pela Convenção Geral. Abre aspas. As irmãs têm todo o direito de participar das obras evangelísticas, testificando de Jesus e sua salvação, e também ensinando quando necessário. Mas não se considera justo que uma irmã tenha a função de pastor de uma igreja ou de ensinadora, salvo em casos excepcionais. Isso deve acontecer somente quando não existam na igreja homens capacitados para pastorear ou ensinar. Essa resolução foi aprovada por homens, que fizeram com que Frida fosse perseguida e pressionada a voltar ao seu país de origem, onde teve um fim trágico. A história da missionária já foi tema de livro, de tese de doutorado e voltou a alimentar o debate atual e ainda polêmico sobre o papel da mulher na Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal do país, que em 2011 contava com 22 milhões e meio de fiéis. A partir daí, Frida Wingren foi não apenas perseguida por irmãos de sua própria igreja, como também foi acusada de traição ao seu marido. Algo que até os dias de hoje não apareceu comprovação. Wingren, pressionado, entrega a direção do jornal aos cuidados de Samuel Nystrom em janeiro de 1932, retornando à Suécia decorrente de seu esgotamento físico e emocional. Frida também se queixava de esgotamento físico e mental. Em carta enviada à Suécia, ela escreveu: somente Deus sabe da tribulação e sofrimento que tem sido o preço do trabalho. Durante este tempo, tenho estado totalmente esgotada dos nervos várias vezes e também sofrido do coração. Mas o Senhor tem me ajudado e curado muitas vezes. Poucos dias antes do regresso à Suécia, o casal Wingren sofre a perda de sua filha caçula, Gunvor, de 3 anos e 10 meses, que foi sepultada no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Um dia antes do regresso à Suécia, foi oficializada na igreja de São Cristóvão o culto de despedida da família Wingren, bem como a posse de Samuel Nystrom. Isso mesmo que você ouviu. As constantes perseguições deram resultado. Ele não apenas ficou com o jornal, mas conseguiu ficar no lugar do esposo de Frida Wingren e finalmente fazer com que ela não fizesse mais parte da igreja no Brasil e toda a família fosse embora. Será se coisas do tipo aconteciam só naquela época? Debilitado e muito fraco, Gunnar Wingren faleceu menos de 1 ano depois, com 53 anos. Após o falecimento do esposo, Frida quis voltar ao Brasil, mas a liderança da igreja no Brasil não aprova o seu retorno, sendo impedida pelo pastor Levis Petrus. Em 1935, os problemas de saúde se intensificaram
pois a tristeza por ter deixado o Brasil, a falta dos trabalhos que realizava na igreja brasileira, o jornal, a saudade dos irmãos e dos que ela tinha ajudado a nascer, a consumiam, juntando-se à ausência do marido, mais a decepção para com os pastores e missionários na convenção, e as acusações até de adultério. Frida estava esgotada. Ela fora internada pela primeira vez no dia 12 de janeiro de 1935. Levada contra a sua vontade da estação central da cidade quando tentava tomar um trem que a levaria para Portugal e de onde, acredita-se, pegaria um navio de volta para o Brasil. Frida foi internada em um hospital sanatório. Há relatos que foi pelo próprio filho Rubem. Outros dizem que o pastor Lévios Petrus estava por trás de tudo. Essa parte da história ainda é controversa. Apenas Rubem e Ivar visitavam a mãe, pois a partir dos 15 anos de idade era permitido visitas. As 3 crianças menores foram acolhidas pela hospedaria missionária da Igreja Filadélfia. A ausência das crianças agravou ainda mais a sua saúde. Após 2 anos internada, Frida passou a morar com o filho Ivar, mas não recuperou e foi novamente internada em um outro hospital. Sentia muitas dores pelo corpo, a tristeza emocional pelos rumores entre os pastores de Filadélfia de que estaria louca. Em 1939 voltou a morar com o filho Ivar, em companhia dos filhos Rubem e da filha Margit. Nesta ocasião, se encontrava muito abatida e magra, com apenas 30 quilos e vomitando sangue. Foi novamente internada e diagnosticada com úlcera e câncer no estômago, vindo a falecer no dia 30 de setembro de 1940, com apenas 49 anos de idade. Foi sepultada junto ao seu marido. Será se você vai acertar agora quem precisou publicar a notícia do falecimento no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1941, 4 meses após Frida ser enterrada? Se você pensou Samuel Nistron, acertou. E o título foi Descansando no Senhor. E assim terminou o ministério feminino da missionária Frida Wingren, uma mulher à frente do seu tempo, incompreendida pela mesma sociedade que pregava o amor e a paz, a mesma que a discriminou, assinando sua sentença como louca, acusando-a de adultério. Os comentários a respeito desse assunto eu deixo agora com você. Eu só tinha 6 anos quando meu pai faleceu. Por isso eu não tenho tantas lembranças dele. Para dar graças a Deus, todos vamos estar firmes, vamos lutar para a Bíblia, vamos lutar para Jesus. Qualquer homem, Jesus pode curar todas as doenças. Ele é o Deus de milagros e Jesus vai vir muito breve.